Boa noite. Boa noite, pessoal. Pode dar um ok aí como é que tá o áudio, a imagem. Se tá tudo ok, se tá dando para ver bem. Um abraço aí pro pessoal da Cevic. Tá tudo bem aí, Fábio? O áudio tá ok? Isso, chegou a tempo aí, Fábio. Boa noite. Miriam, né? Aqui está muito bom. Que bom. Ótimo. Vamos dar só um minutinho aqui para o pessoal adentrar e a gente começar o nosso bate-papo, viu? Obrigado, Fábio. Então, vamos ver aí se vocês participam mais, que hoje o tema é extremamente amoroso, né? Tá chegando o Dia dos Namorados. E aí vocês podem interagir mais, perguntar mais, participar mais, né? Isso, a Guia falou, Isabela. Nós vamos falar hoje do amor, né? Tá chegando dia 12, tá todo mundo se preparando. E aí a gente vai pensar nesse tema aqui com carinho, com respeito, para a gente tirar nossas dúvidas. Tá bom? Aumentar as dúvidas de vocês também. Essas coisas não me pertencem. Aí, Fábio! Não pertence não, é, Fábio? Vamos falar sobre isso também, né? Essa questão. Porque nós passamos por todas... Fábio está num campo dos espíritos que sublima, né, Fábio? Está sublimando. Mas nós vamos ver isso também, certo? E aí vocês vão tirando as dúvidas, vão fazendo as colocações. Só mais um minutinho para a gente fazer nossa prece, tá bom? Não nessa encarnação, né, Fábio? Aí o Fábio tem uma decisão ali para ela, que nessa encarnação o espírito amado já está no plano espiritual, é, Fábio? Ou não retornou, ficou de anjo da guarda? Então, boa noite, Isabela, também. Isso aí. Vamos fazer nossa prece, para a gente iniciar com nossa mensagem. Já aceitou. Tá certo, Fábio, vamos orar. Divino Mestre Jesus, rogamos, Senhor, a tua infinita misericórdia, a tua luz, o teu amparo. Envolve-nos, que possamos sentir a proteção e o amparo do nosso anjo guardião, podendo assim compreender melhor as lições dessa noite, pensando nessa lei de amor, de fraternidade que o Senhor nos ensinara, buscando compreender a importância da convivência, das relações estabelecidas. Que a tua divina presença seja uma constante em nossos corações. Ser conosco, ó Mestre amigo, ser conosco, ó Mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja. Então, um abraço aí para todos que estão adentrando, né? E a mensagem de hoje vai nos trazer justamente esse tema que se relaciona a essa semana também, onde culturalmente nós dedicamos
esse dia 12, esse mês de junho, né? Todo mês assim, que os nossos corações ficam mais apaixonados, mais leves, né? Saudade do climinha frio do São João, mas que a gente também aprende a conviver, a se relacionar, e essa busca desse amor que é latente em cada um de nós. E aí, para essa lição, a gente escolheu a lição 159 do livro Fonte Viva, que é na presença do amor. E ele vem trazendo um versículo de João, que é no capítulo 2, versículo 10, que ele fala assim: aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Emmanuel já trazendo essa reflexão do amor, dessa importância que o amor não se escandaliza, mas é comum nós, ao nos relacionarmos com o outro, ainda por uma ingenuidade muito grande, ainda por uma maneira infantil de estabelecer nossas relações, a gente não tem se preocupado com o aspecto da afinidade, com o aspecto espiritual daquele ser que nós nos relacionamos. Ainda por viver em um mundo ainda muito materialista, nossas relações têm sido buscadas, às vezes só por aspectos físicos. Aquela primeira impressão da beleza física ou da condição, do status, mas nunca, ou raramente, a gente vai olhar o ser amado como aquela pessoa que a gente busca por uma afinidade espiritual, que buscamos dentro dessas relações de harmonia, de respeito. E aí percebemos quantas relações com tentativa de acerto acabam sendo desastrosas. E aí a gente vê essas dificuldades. Tem outra questão do mundo moderno, que é justamente essas relações muito pueris, essas relações que não se estabelecem, vínculos afetivos, mas fica sempre no campo das sensações, no campo das paixões, ainda muito ligados aos laços do campo genésico, das energias sexuais, e não na busca desse sentimento que preenche, desse aconchego, desse afeto, que é algo bem latente em todo ser humano. Porque no fundo, todos nós buscamos amar. Porque no início, na nossa criação, Deus coloca essa centelha de amor e ela pulsa no nosso ser, em busca também de seres amados, de conviver, de se relacionar. E no Evangelho, no capítulo que vai nos tratar sobre a lei de amor, ela vai dizendo que no início nós só tínhamos instintos, daí passamos a ter sensações, das sensações, os sentimentos. E o ponto mais alto dos sentimentos é justamente o amor. E aí ele vai dizer que quando Jesus pronunciou a palavra amor, o mundo estremecera, e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. Esse amor que nos envolve, que nos preenche, que nos ilumina. E que todos nós buscamos. Quando vamos buscar um afeto, no fundo nós estamos buscando, tentando ser felizes. Às vezes muito desajeitados, muito travessos, não alcançamos. Às vezes ainda carregado de instintos, buscando ainda uma proteção, vivendo com medo, se tornamos às vezes nas relações pessoas difíceis, porque queremos controlar o outro, temos sentimentos de posse pelo outro, e aí começa o meu amor, a minha esposa, o meu esposo, minha companheira, meu companheiro, meu namorado, minha namorada, meu pai, meu filho, mas sempre com esse sentimento de posse, de apego, de querer dominar, de querer controlar. Acaba muitas vezes sufocando
aquele ser amado ao qual se vê em uma situação que não consegue mais estabelecer uma relação tranquila. E aí adentramos para as relações difíceis. E aí vamos ver, como fala nossa irmã Joana de Ângeles Pordivaldo, no livro O Homem Integral, falando sobre as relações perturbadoras, o capítulo 7, que ela vai tratar sobre planificação interior, ela trabalha 2 temas, que é os problemas sexuais e relações perturbadoras, mostrando quanto é danoso essas relações, que somente foi comungada nessas energias voltadas somente para a questão sexual. No livro também de André Luiz, que eu estava dando uma olhada hoje, esse livro aqui, Sexo e Destino, vai ver que essas relações acarretam mais prejuízo do que nós possamos imaginar. Que essa troca de energia sexual, às vezes fortuitas, nós adentramos na vida de pessoas que nós não sabemos quem é. E às vezes não conseguimos orientar os nossos filhos sobre essas relações. Não acessamos esse conteúdo, esse diálogo, colocando-se distante, achando que eles tudo sabem, não é? E eles veem essas relações muito natural, muito normal. E quando nós vamos ler essa literatura de André Luiz falando sobre o mundo espiritual, nós vemos quantas pessoas se perturbam e ficam em estados sombrios, dificuldades, ligado somente a esse campo genésico, mesmo após o desencarne, por conta de um desequilíbrio da maneira que conduz a sua vida sexual, as suas relações. Daí a dificuldade e a necessidade de compreender que o sexo em si é algo divino, mas precisa ser tratado divinamente, com respeito, com companheirismo. E é assim que as relações devem se estabelecer. Então, como é que nós temos agido nas nossas relações, no nosso convívio? O que temos buscado no outro? Há aqueles também que sempre ficam em busca da felicidade do outro, achando assim que só vai ser feliz quando encontrar alguém. E aí entra nessa disputa, nessa luta, nessa angústia de encontrar alguém para lhe fazer feliz. E é um engano, porque ser feliz é uma decisão pessoal. Não existe aquela metade que vai nos fazer feliz. Há aqueles também, ou aquelas que prometem a felicidade ao outro, algo que não pode cumprir, porque o outro só vai ser feliz se ele quiser, ou se ela quiser. Como você vai fazer alguém feliz que não queira? Você pode mover o mundo, como diz o jovem Luan Santana, te dei o céu, te dei o mar, não é? Aquele meteoro da paixão que enlouquece, e a pessoa acredita que aquilo vai fazer feliz. Eu costumo dizer que a paixão e o amor, embora algumas confusões, são bem distintos. A paixão se apresenta como um cometa, ela passa e brilha, encanta, né? Aquela coisa maravilhosa. Mas o amor é como um sol, aquele sol que aquece, que está presente te vitalizando, sem exigências, sem muita exibição, mas tranquilamente se relacionando de uma maneira harmônica e perfeita. E o cometa passa, o sol permanece. Assemelha também, nesse clima junino, a paixão como fogo de palha, né? No ditado popular. A gente costuma dizer que o fogo de palha é aquela coisa que incendeia e ali some. Ou então, como os fogos de artifícios, né? Que simplesmente brilham no ar e a gente fica encantado, maravilhado, mas logo logo some.
E o amor é como aquela fogueirinha bem montada que naquele clima frio é o que nos aquece, é o que assa o milho, que nos alimenta, é o que forma aquele agrupamento de pessoas ali, ao lado da fogueirinha, todo mundo feliz. Então a gente precisa ter muito cuidado com essas fases das nossas vidas, onde traz a paixão e confundimos com amor. Onde o amor, com essa exigência de prisão, de imposição, eu te amo, mas somente se você me amar. E aí Fábio está dizendo que o amor liberta, justamente. Porque o amor é algo que transcende, é algo que a gente quer a felicidade do outro. E umas questões básicas para uma relação afetiva, para esse namoro, para essa relação do casal, é necessário o respeito. É algo fundamental. Sem o respeito, será difícil dar esse passo desse amor, dessa cumplicidade mútua. Então, o respeito é fundamental nessa relação, bem como o sentimento de fidelidade, né? Esse sentimento de parceria, onde estabelece a confiança. E não foi à toa que Jesus vem nos propor, logo no início da sua trajetória missionária, as bodas de Canaã da Galileia, onde ele ali transforma a água em vinho, fazendo o seu primeiro feito milagroso, impressionando assim os discípulos. Mas foi justamente em um casamento, onde estava ali a alegria, todos a buscar, com aqueles jovens que estavam casando, comungar daquele processo, dizendo que também ele estava estabelecendo assim conosco essa aliança de fidelidade, de amor, de respeito, de cumplicidade. Não é à toa que ele vai mostrar a passagem das 10 virgens e o noivo que está a passar, e algumas esquece o óleo, outras prudentes deixa a lâmpada acesa, para saber bem o momento oportuno, para saber acompanhar a pessoa certa, estar na claridade dessa parceria. Mas se a gente deixa a nossa lâmpada, o nosso óleo acabar, o nosso óleo da fé, da esperança, do respeito, da confiança um no outro, nós perdemos essa oportunidade dessa ligação também. Jesus também vai simbolizar o reino dos céus como um casamento, mostrando o quanto é, na visão do Cristo, importante essa aliança, essa relação de fidelidade, esse momento de festejo, de alegria, de estabelecer laços de afeto. Porque a doutrina espírita vem nos dizer a importância que é o casamento. Seria um retrocesso, a recrudescência do egoísmo, se nós acabássemos com a instituição familiar, com esses laços de harmonia gerados no suor, no amor, na dedicação, possibilitando receber em nossos lares espíritos, amigos que retornam para as suas provas, para as suas missões aqui na Terra. Então, a oportunidade dessa relação é muito bela e é necessário entender o quanto devemos exercitar o respeito nessas relações. É comum percebermos hoje no mundo o quanto dentro dos nossos próprios lares há uma distância muito grande, às vezes entre os cônjuges, um no seu celular, o outro no outro, às vezes com relações extraconjugais através da internet. Não tem nenhum contato físico, mas tem uma dedicação.
tem uma emoção. Por quê? Porque muitas vezes nós permitimos a falta de diálogo, a falta de afeto, de atenção, a falta do respeito, e ficamos todos distantes sem que possamos trocar aquele momento de paz, de harmonia entre um e outro, como fazíamos ou como nós fazemos todo dia 12. E talvez o grande problema esteja aí, porque nós só paramos para ser dedicados, atenciosos, trazer um prazer, uma alegria pequena no dia 12, no dia dos namorados, ou no dia que festejamos o casamento, ou no aniversário. Esquecemos de levar essas pequenas gentilezas. E aí o que é que se ocorre muito? Às vezes ambos vivem se degladiando com palavras ofensivas, às vezes estabelecendo relações abusivas, onde machuca o outro o tempo todo, mas quando chega uma data comemorativa, o príncipe aparece, a princesa, daquela forma, agradando, sabe? E a gente diz, quem é esse ser? Quem é essa pessoa? Então se apresenta uma pessoa totalmente diferente. Passa 1, 2 dias, volta-se tudo novamente, esquecendo do respeito, da carícia. Então o que é que realmente estabelece as nossas relações? Porque nós viemos para estabelecer relações verdadeiras, com afeto, e é o que todos nós queremos. Um pouco de atenção, um pouco de afeto, estabelecer um afeto sem medo. Às vezes o ser humano tem tanto medo de amar, porque amamos ainda querendo ser amados, não amando nesse processo de entrega sem cobrança, mas ainda amamos de uma forma egoísta. Não, eu te amo, mas se você me amar, se você não me amar, eu não te amo. Então é necessário entender que o amor é uma entrega sem condição, onde perdoa e compreende o outro do jeito que ele é. Mas geralmente nós queremos uma imagem que nós projetamos, uma expectativa que nós criamos. E é muito comum isso no início do namoro, quando a gente vê o outro com aquele amor platônico e só enxergamos qualidades. Só qualidades, não conseguimos ver mais nada. E a perfeição é o Deus grego, é a deusa, e às vezes nós não percebemos que o outro também é um ser humano como nós, e que nós temos defeito, possivelmente o outro também terá. E se esse outro fosse perfeito, com certeza seria sábio ou sábia e procuraria alguém também perfeito, que possivelmente não seríamos nós. Então é necessário a gente começar a entender isso, para nessa arte que é conviver, é relacionar-se com o outro, estabelecer vínculos verdadeiros, compreendendo que cada um está em um nível evolutivo e nós devemos aceitá-los. Se nós o amamos, nós o aceitamos como eles são, respeitando a condição do outro, o limite, a maturidade espiritual do outro, sem exigências. E ficou muito conhecido no meio espírita essa obra aqui, ó, há 2000 anos. E algo que ficou muito marcado foi quando Emmanuel, ele ainda quando senador, Públio Lentulus, foi plantado, na sua mente, nos seus pensamentos, a infidelidade de Lívia, que todos nós sabemos, quem já leu o livro, que era um espírito sublime, um anjo aqui no céu, que ele teve a oportunidade de conviver. Mas foi plantado na sua mente que ela estava o traindo. E ele ficou meio angustiado naquele primeiro momento e foi conversar com ela. E ela fala espontaneamente que eles iam para Cafarnaum, e
e aquela conversa boa. E ele fala dessa dor que não tinha medo de perdê-la, né? E aí ela pega uma harpa e vai recitar um poema que foi feito pelo próprio Públio na sua juventude. Foi ele que fizeram o poema. E aí ela começa a recitar: alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída nas belezas da amplidão. E aí recita esse poema lindo, maravilhoso. E aí ficou no meu espírito essa questão da alma gêmea. E todo mundo fica esperando essa alma gêmea, alma gêmea. E às vezes a gente encontra as algemas, né, que nos prendem, mas ainda não as almas gêmeas. Mas é interessante que, decorrido esse episódio, Emmanuel, um homem muito honesto, mas muito rígido e muito orgulhoso naquela época, cede a esse pensamento de acordo com alguns outros episódios que ele mesmo conta no livro. E é interessante porque ele passa mais de 20 anos separado da esposa dentro do próprio lar, sem ela dever nada, sem ela ter feito nada, simplesmente amando e cuidando do seu lar. Mas por falta de diálogo, por falta de uma conversa, de permitir o acesso no campo íntimo dessa esposa, e ele a condena a conviver no lar como se fosse uma escrava, só por conta da filha. Mas decorrido mais de 20 anos, salvo engano uns 25 anos, quando ele estava para receber algumas premiações no circo, ele olha pela frecha do quarto, ali pela porta, e vê que Lívia estava segurando uma cruz, que era a cruz de Simeão, um amigo cristão que ela fizera, um senhor, tio de Ana, e ela cantava. E ele vai e aproxima para ver o que ela cantava. E foi justamente a mesma canção que eles cantavam nesses momentos especiais, que era justamente a alma gêmea da minha alma. E aí a gente vai reler aqui: alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste sol do meu caminho, chegaste devagarinho e encheste o meu coração. Vinha das bênçãos dos deuses, da divina claridade, tecer-me a felicidade em sorriso de esplendor. Juro de eterna aliança, porque sou tua esperança, como é tudo meu amor. Alma gêmea da minha alma, se eu te perder algum dia, serás escura agonia da saudade dos seus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de te esperar-te entre as flores da claridade dos céus. Então, ela permanecia fiel, mesmo diante da dureza de coração de Emmanuel, que é justamente o que Jesus vai dizer para os discípulos: por que Moisés permitiu a carta de divórcio? E ele vai dizendo que foi por conta da dureza dos nossos corações. Então, em que se baseia essas almas afins, espírito como Lívia, a buscar um espírito endurecido como Emmanuel, com seu amor, com sua dedicação? Da mesma forma como nossa irmã Érica lembrou, de renúncia ali, Alcione vem de esferas onde olhava a terra como um vale de sombras e lágrimas, que aquele espírito não precisaria estar aqui, mas através do amor ela vem a buscar aquela alma querida, aquele espírito afim que reluta ainda orgulhosamente, mas impregna naquele ser aquele exemplo de amor, de dedicação ao Evangelho. E quando nós vamos buscar as nossas relações?
De que forma nós estamos buscando? De que formas estamos nos tratando dentro dos nossos lares? Vamos esperar chegar uma data comemorativa para falar que amamos? É uma das nossas grandes dificuldades. Eu acho que os homens que estão aí pode dizer mais que eu. Nós homens parece que temos ainda aquele negócio para dizer eu te amo. Parece que não pode dizer que ama. Se retrai. Mas no primeiro momento de dificuldade, de estupim, né? Do pavio curto, quando ficamos contrariados, temos uma facilidade muito grande de falar palavras que não desejamos e soltamos assim e magoamos e machucamos as pessoas que nós amamos. Precisamos exercitar essa compreensão do amor. Não perder o hábito do tempo de namoro, quando dávamos atenção, carinho, afeto. Caímos na rotina e os afazeres, o corre-corre, às vezes perde as pequenas, gentilezas, os pequenos gestos de afeto. Então não é também só o falar, não é só o presentear, é acompanhado, como Jesus nos ensina, de todo o coração, de todo o espírito, com todas as tuas forças. Então, às vezes, um pequeno gesto dentro de casa, nesses dias que a gente fica mais isolados, uma atividade simples, auxiliando, cooperando com a parte que nos cabe também no nosso lar. E isso demonstra que nós possuímos uma parceria com aquela pessoa querida que está ao lado. Então nós vamos vendo assim que esses dias que a gente comemora, uma data mais voltada para esses sentimentos de afeto, de estabelecer a importância através de uma lembrança, não deve ser somente nesse dia 12, mas sim todos os dias da nossa vida, a gente tratar essa pessoa com respeito, mas não aprisionando. Às vezes nós sufocamos. No tempo de namoro, não sei se vocês já conseguiram perceber isso em algum jovem, às vezes em algum familiar, aqueles que ficam quase 24 horas conectado com a pessoa enamorada. E a gente não entende como é que consegue ficar tanto tempo. Que tipo de conexão que às vezes parece que não dá para a pessoa fazer outra coisa sem estar conectada com esse namorado ou namorada. Então é necessário compreender que existe a sua vida individual, a vida do outro, e que não é o tempo todo grudado. Isso a gente precisa estabelecer um limite. Porque quando passar essa fase da paixão, que a gente tentar se afastar e o outro ainda estiver mais apaixonado, vai ficar nos sufocando. Não é que a gente deixou de gostar, mas é que a gente não consegue, mas a gente tem a nossa individualidade que precisa ser respeitada. E se assim não for, a relação realmente vai desgastar, porque a gente vai se isolar de tudo e de todos. Quando entramos em relações dessa forma, há pessoas que se fecham para todo o mundo. Então não tem mais amigos, não tem mais amigas. Às vezes nem a casa espírita vai, se a pessoa não é espírita. A pessoa se afasta de tudo e fica sempre focada naquela pessoa amada. O que gera um sofrimento maior na hora de exercitar o desapego, se caso houver um término dessa relação. Então é necessário ter muito cuidado, estabelecer limites, até onde o outro pode ir e até onde nós podemos ir, de uma forma que nós não agredimos a liberdade e o respeito ao outro. Ah, mas é minha namorada, é minha esposa. Não, a nossa companheira, companheiro, não são nossos, estão convivendo conosco.
Somos todos filhos de Deus, buscando auxiliar um ao outro, sem essa invasão, sem sufocar, sem aprisionar, sem limitar. Então é muito importante a gente pensar nisso. Pensar também no respeito ao brilho, ao sucesso do outro. Temos visto que nem todo homem sabe lidar com o sucesso da mulher. E às vezes isso incomoda e começa a sufocar, começa a criar impedimentos, ofensas, tentando fazer com que a mulher se abaixe, a sua estima, fazendo com que ela fique sufocada, para que ele aparentemente seja superior. Então é necessário fazer como as mulheres, que respeita e lida muito bem com o sucesso do homem. Quando também elas têm um sucesso nas suas vidas, nós podemos apoiá-las, dando esse incentivo para o crescimento profissional, intelectual, o que seja dos sonhos, das expectativas, dos propósitos dessas mulheres também. Então, relação é assim que se constrói. Então, é necessário entender, hoje mais do que nunca, qual o tipo de relação que nós estabelecemos. Como nós conseguimos orientar os nossos filhos para que não brinque com o sentimento alheio, tanto o homem quanto a mulher, eles, nesse movimento de relacionar com o outro, o que busca? Às vezes, não, só estava paquerando, é normal isso, Ainda fala paquerar, não sei se fala paquerar, é ficar, paquerar. Não tinha um tal de um contatinho também, não é só contatinho. Mas talvez para esse filho seja só um contatinho. Mas a expectativa, o sentimento que está gerando no outro, nós não sabemos. E essas implicações podem causar dramas futuros. Porque a gente não sabe como aquele ser apaixonado vai reagir. E qual o processo kármico, vai gerar por conta de uma brincadeira, de um contatinho. Então é necessário ensinar aos nossos filhos a saber como relacionar-se com o outro, sempre respeitando. Hoje é o quê? Ficação. Tá vendo aí? É ficação lá em Jiquié. A gente tem que ter cuidado, com essa ficação também. Porque dessa ficação pode gerar uma gravidez indesejável. Um neto, um filho, a depender de quem está se relacionando. Então vai depender aí esse contato que a gente pensava que não era um nada, era só uma ficação. E aí estabeleceu o quê? Um ser. E a estrutura psicológica, sentimental desse que está recebendo tem condições. E agora vai ter que ter. E aí vem as aventuras, aí é onde surge a questão das tentativas de aborto e os pais sem perceber o que está acontecendo, porque não sentou para conversar com seus filhos sobre essa figura do amor, de como é esses afetos, do que é namorar, como é que se estabelece. Então é necessário a gente ouvir os nossos filhos e nas nossas relações aprender a ouvir o outro. É tão importante ouvir. Nós paramos para ouvir o nosso companheiro, a nossa companheira. Temos feito isso? Será que temos feito isso? Para nós espíritas é comum ouvirmos na casa espírita, ouvir no atendimento fraterno, acolher as pessoas que chegam aflitas, mas os aflitos em casa às vezes passam despercebidos. E quando a gente vai saber, já está num caso mais grave. E às vezes foi daquele namorinho bobo,
que a gente nem deu importância que a filha ou o filho estava tendo, e quando a gente viu um término, a gente se depara com os nossos filhos nos hospitais, fruto de uma tentativa de suicídio, por não saber lidar com o término do relacionamento. Quantas vezes a gente vê isso? Então é necessário perceber, ouvir, orientar da melhor forma. Então eu vou deixar agora vocês perguntarem à vontade, certo? Que deve ter aguçado alguma coisa, algum comentário, né? Permitir que vocês possam estar interagindo. Pode perguntar, ficar à vontade, para a gente ir norteando também aqui o nosso diálogo, tá bom? Temos mais alguns minutinhos. Então eu vou deixar aqui a orientação desses livros, certo? Sexo e Destino, que a gente vai ver o caso ali de Marina, né? Aquela mulher que era secretária daquele homem, e o sogro já no plano espiritual, percebendo a sua família, a maior parte desajustada justamente por problemas nessa área sexual. Nós vamos também aqui lembrar do livro O Homem Integral, certo? De Joana de Ângeles, pelo nosso irmão Divaldo Franco. O capítulo 7, que a gente possa dar uma refletida nesse capítulo 7, falando dos problemas sexuais, relacionamentos perturbadores, certo? E há 2000 anos, lembrando a alma gêmea, né, que nós sabemos que são espíritos afins. Não existe uma alma metade da outra. Nós temos nossas individualidades. Ok? Tem alguma dúvida ou quer que a gente continue a nossa explanação? Vocês podem perguntar. A ideia é que a gente possa estar interagindo mesmo. Então tá tranquilo aí, né? Então justamente é tentar entender que o amor, ele não vem de forma alguma nos violentar. Quem nos ama não vem nos impor, nos julgar, nos condenar de forma alguma. Quem nos ama vai saber nos auxiliar nas nossas dificuldades, nas nossas imperfeições, mas nunca tentando nos modificar sem respeitar ainda a nossa condição espiritual. Então é necessário entender que o amor é esse laço que estabelece um para com o outro, sem sentimento de prisão, de posse, de apego demasiado. E que é difícil de entender isso. Imagine uma mãe amar um filho sem se apegar, sem querer ter posse desse filho, que é o que mais ocorre quando o filho desencarna. Qual o processo da mãe? Grande parte delas entraram em processo obsessivo para com aquele filho, às vezes de lágrimas, de revolta, de angústia, que nós entendemos a dor, o sofrimento e o luto, mas quando vem com a revolta, com a mágoa, sem a compreensão necessária, estabelece um vínculo de tentativa de obsessão, tirando a paz daquele espírito, que se tiver no mesmo vínculo, na mesma sintonia, sem compreender o processo do desencarne, vai passar por dificuldades nesse campo. Então imagine esse sentimento, como amar, libertando, querendo mais a felicidade desse filho no plano espiritual do que retê-lo ao meu lado. Não é? Isso é o amor, isso é o amor verdadeiro. Eu amo incondicionalmente minha filha, mas nós duas sabemos que a morte não existe. Que coisa boa, tá vendo, Fábio? Muito bom.
Muito bom mesmo. Isso fortalece e nos prepara para quando uma das duas precisar retornar mais cedo, precisar entender, né? Mas que dá saudade, vai dar saudade, nós vamos chorar, mas compreendendo. Isso. Então, para a gente concluir a nossa fala, vamos pensar nesse... eu lembro, o Josafá tinha entrado aí, não sei se ele ainda está aí. Ele contaram uma vez aquele conto do jovem casal que vai falar para o pajé da tribo que iria casar, que estava ali, para pedir um conselho, o que deveria fazer. E aí o pajé chama os dois e pede para ir no alto da colina, cada um pegar uma águia, daquelas que voam livre, e tinha um casal de águia lá e cada um pega. E aquelas águias viviam harmonicamente. E aí ele pede e diz, agora amarre uma no pé da outra. E aí quando amarrou, ambas tentaram voar. Mas quando tentava voar, caía, porque estava presa. Tentava novamente voar, caía. Tentava, caía. Aí uma voltou-se para a outra e começou a bicar uma a outra. E eles ficavam olhando assim assustados. Aí o pajé vai lá e disse, agora solte. Quando soltou, as duas alçou voos e se cruzaram voando. E ele diz, é assim que deve ser a relação, respeitando a liberdade do outro. Quando você tentar aprisionar o outro, vai começar as dificuldades. Quando você tentar retê-lo, não respeitar a sua liberdade, seu pensamento, aí vai vir as dificuldades. O amor é livre. O amor é algo que transcende. Não dá para ver o amor como essa prisão. E aí eles compreenderam aquela lição. E é isso que nós devemos fazer. Orientar aqueles que estão sobre as nossas responsabilidades, perceber o tipo de relação que estamos nutrindo, de que forma, como nós estamos nos comportando perante o outro e como o outro se comporta perante a relação que estabelece conosco. Assim vamos entender onde estamos adentrando. Onde estamos adentrando. Respeitando sempre. Respeito é fundamental. Buscar a empatia. Perceber, se fosse feito comigo, será que eu gostaria? Se eu estivesse na situação desta pessoa que convive comigo, será que eu suportaria as coisas que eu faço? E aí buscar, nesse processo, ver o que podemos corrigir, ver o que podemos modificar, o que podemos melhorar. E assim, vamos harmonizando, ensinando que o afeto é importante, que as relações devem se estabelecer com respeito, com seriedade, com responsabilidade. É muito simples hoje os jovens se permitirem, de todas as formas, sem pensar nas responsabilidades, no que está por vir. E nos assusta quando um jovem, simplesmente sem conhecer o outro, se entrega de uma forma espontânea, sem saber com quem é que está se relacionando. Eu lembro de uma certa feita que nós fomos falar para os jovens e eles
abrir os olhos, né? Porque jovem, alguém falando sobre sexualidade, falando sobre essas questões, eles ficam atentos. Porque muitas vezes quem deve orientar, que são os pais, os familiares, os responsáveis, não fazem. E aí a gente perguntava se eles teriam coragem de pegar uma chave da sua casa em uma festa e dar para uma pessoa desconhecida a chave da sua casa sem lá ter ninguém, simplesmente aquela pessoa ir para lá sozinha. Nenhum disse não, você é doido, ninguém faz isso não. Como é que a gente vai deixar a chave da nossa casa na mão dos outros? Não, isso não existe não. E aí eu perguntei por que alguns jovens se permitem se entregar de corpo e alma para uma pessoa extremamente desconhecida que conheceu naquela noite. Eles pararam, ficaram observando. Então é justamente isso. Como é que o bem mais precioso é o nosso corpo, o nosso templo do Espírito, a gente permite uma invasão desse tamanho para com uma pessoa desconhecida? Os nossos jovens muitas vezes não têm essas conversas com os pais e simplesmente fica à mercê das informações equivocadas de um colega da internet, sem perceber o que precisa realmente e como conduzir as nossas reflexões, as nossas relações, com quem se relaciona, quais os interesses, o que é que aquela pessoa faz, como conduz a sua vida. Então é necessário começar a entender isso. E aí a gente começou a conversar com ele também, falando dessa questão de quanto tempo não se falava de relação sexual com seus pais, que é muito difícil para o jovem, muito difícil, raríssimo. Os pais sentam, sempre um joga para o outro. Se é o menino, a mãe diz, você vai conversar com seu pai. Se é a menina, o pai diz, você vai conversar com sua mãe. E um joga para o outro e deixam as coisas ir acontecendo e ninguém conversa. Parece que é um tabu realmente falar dessas questões. E aí eu lembro que um caso, né, da criança que vai perguntar a seus pais como é que eles tinham vindo ao mundo. Aí ele disse, meu filho, foi a coisa mais linda do mundo. Os seus avós estavam em uma manhã e aquela cegonha linda, maravilhosa, vai e traz nós para os seus avós. E aí nós chegamos ao mundo. O menino olhou assim, foi mesmo? Foi. Então me diga como foi que meus avós vieram ao mundo. Foi a coisa mais linda do mundo. Você sabe aquelas flores gigantes que tem no jardim? Um dia, seus bisavós iam passando e aquela flor se abriu. E aí saiu de dentro daquela flor justamente quem? Os seus avós. Nossa, que maravilha! E meus bisavós, como foi que vieram ao mundo? E aí os pais disseram, nossa, foi maravilhoso, você não imagina. Você conhece aquele conto bíblico onde Moisés, dentro de um cesto, descia ao rio e a senhora, a filha lá do faraó, pega aquela criancinha? Foi semelhante. Era uma chuva bonita e aí descia aquele cestinho. Quando eles pegaram, era seus bisavós. Ele olhou assim, pai, mãe, há quantas gerações não se faz sexo na nossa família? E aí os pais arregalaram o olho e aí teve que sentar e conversar com esses filhos sobre a questão da sexualidade, uma orientação segura. É a família que deve dar. Não esperar que o mundo ensine de qualquer forma, porque nem sempre a orientação que chega a essas crianças são corretas. É necessário parar e perceber, ouvir. São infinitas as perguntas, as angústias, as dificuldades que eles se calam, para depois chegar aí, quando chegar a fase do namoro, ter a orientação necessária, o respeito preciso para
se relacionar da forma correta. Então é isso que a gente precisa. E que esses dias dos namorados possamos continuar apaixonados, né? Respeitando, amando essas pessoas que nos cercam, tratando cada dia melhor. Não esperar o dia dos namorados para os pequenos gestos de afeto, de respeito. Pode dizer que ama, que nem diz o nosso irmão Divaldo Franco. Fala que ama. Repete novamente. Chega uma hora que até mesmo você acredita que você ama, né? Divaldo brinca assim. Mas falando da importância de nós demonstrarmos o afeto às pessoas amadas. Ah, mas ela já sabe, ele já sabe. Não, pode falar. Faz bem. Faz muito bem. Então, esses pequenos gestos de amor, de simpatia, de respeito, nós não devemos perder. Então, boa noite, muita paz, Gerson, harmonia. Então, não tivemos nenhuma pergunta, só tivemos o comentário de Fábio aqui sobre... Eu fico triste quando vejo os jovens falarem meu corpo, minhas regras. Verdade, Fábio. Verdade. Porque às vezes as regras estão equivocadas. Está sendo uma autoagressão sem perceber. Está se agredindo, não somente fisicamente, mas como psicologicamente, que lá no futuro pode trazer danos. E a gente não percebe hoje o quanto número de doenças sexualmente transmissíveis existe. Pois hoje a gente não consegue perceber quem é soro positivo e quem não é. E nem todos têm a consciência de dizer para o seu parceiro ou sua parceira. Porque hoje tem um soro, tem o coquetel que se toma que dá para viver normalmente. Então, tem muitas doenças sexualmente transmissíveis que esses jovens não percebem. Nem só falando das implicações espirituais, mas já materiais. Então veja como é importante a orientação aos nossos filhos. Até semana que vem, no bate-papo, mesmo horário. Então agradecer a vocês por estar aqui conosco, que possamos refletir essa proposta do amor, da fraternidade, percebendo que companheiros e companheiras são afetos, espíritos, irmãos, companheiros de luta, estagiando juntos para sair daqui melhor. Então, muita paz, muita luz a todos, viu? Muito feliz em ter vocês conosco. Um abração, beijo. E podem se declarar, viu? Se declarem.